Você já imaginou um elevador que se estende da superfície da Terra até o espaço sideral? Um cabo tão imenso que alcança os 36 mil quilômetros, sustentando uma estação fixa no vazio? Essa ideia, considerada ficção científica, chegou a ser considerada viável por grandes engenheiros, como a japonesa Obayashi Corporation, que projeta erguer essa estrutura até 2050. Mas, e se esse cabo se romper? É aí que o mundo treme, sob toneladas de corda vindo do alto, e você corre risco mortal. Você vê o futuro se abrir no horizonte. Viagens espaciais mais baratas, turismo orbital, acesso direto à colonização de Marte. Só que esse cabo, se falhar, poderia se tornar uma catástrofe caindo do céu. Essa é a tensão por trás do elevador espacial. Utopia ou segurança prestes a virar desastre. Você já deve ter lido histórias sobre engenheiros visionários ou construções futuristas. Mas o que poucos sabem é que a ideia de um elevador espacial, um cabo físico que liga a Terra ao espaço, existe desde o século XIX. Em 1895, o cientista russo Konstantin Tsiolkovsky imaginou uma torre infinita, um trampolim para as estrelas. Décadas depois, nos anos 1960, outro russo, Yuri Artsutanov, propôs uma versão mais prática, um cabo tensionado que se estenderia de um satélite em órbita geoestacionária até a superfície da Terra, criando um sistema estável e em movimento sincronizado com o planeta. Foi a primeira ideia moderna de elevador espacial, mas ainda era teoria. Só no século XXI, com os avanços em nanotecnologia, que a visão começou a ganhar tração prática. A empresa japonesa Obayashi Corporation, famosa por construir o icônico Tokyo Skytree, anunciou em 2012 um ambicioso plano de criar um elevador espacial até 2050, via cabo de nanotubos de carbono com 96 mil quilômetros, ancorado em uma plataforma flutuante no Equador e conectado a uma estação orbital a 36 mil quilômetros. O projeto tem custo estimado de 100 bilhões de dólares, mas promete tornar viável transportar pessoas e carga ao espaço por um custo extremamente reduzido. Estimativas apontam para menos de $200 por quilo, contra os milhares gastos por foguete atualmente. A proposta é atrair turistas espaciais e abrir uma nova rota para Marte, reduzindo trajetos que levam meses para pouco mais de 40 dias. Apesar do entusiasmo, existem críticas. Nanotubos de carbono tão longos ainda não foram produzidos. Atualmente, os mais longos alcançam apenas alguns centímetros. Além disso, fatores como ventos extremos, tensões gravitacionais e a logística global tornam esse sonho ainda distante. Mesmo assim, Obayashi afirma que o plano é tecnicamente viável, embora reconheça que dependem de descobertas futuras e cooperação internacional. Hoje o elevador espacial ainda habita o campo da ficção científica, mas com pesquisas sólidas, prazos ambiciosos e engenharia em curso, a possibilidade ainda existe. E o que você vai ver a seguir é onde esse sonho encontra o risco extremo e a chance de um erro catastrófico. Você imagina essa corda gigantesca suspensa do Equador até o espaço, mas ela só permanece por irrazoáveis forças de tensão se for feita de um material quase sobrenatural. É aí que entram os nanotubos de carbono. Na teoria, esses fios microscópicos são até 30 vezes mais fortes que o aço, com resistência estimada entre 100 e 150 GPa. Valores que fariam com que uma corda de 1 milímetros quadrados suportasse toneladas sem romper. Isso coloca os nanotubos como candidatos quase perfeitos para o cabo do elevador espacial. Mas há um problema grave. Os nanotubos que existem hoje são minúsculos. O recorde mundial atingiu cerca de 50 centímetros de comprimento, longe dos milhares de quilômetros necessários para o cabo. Alguns esforços em laboratório alcançaram resistência de até 63 GPa, mas isso está bem abaixo da robustez ideal, que exigiria algo entre 65 e 120 GPa com segurança. Além disso, quando nanotubos são agrupados para formar fibras, pequenas falhas, como um átomo fora do lugar, podem comprometer drasticamente a resistência total.
Estudos revelam que a eficiência real do material cai para níveis entre 30 e 50 GPa, insuficiente para suportar seu próprio peso estendido por dezenas de mil quilômetros. Por fim, há um detalhe importantíssimo da física estrutural. O cabo ideal precisa ser mais espesso no topo que na base, para resistir à tensão crescente conforme sobe. Essa técnica de tapering exige um controle de precisão quase impossível no comportamento de gigantescas cordas orbitais. Você já contemplou o cabo gigantesco do elevador espacial estendendo-se do Equador direto para o espaço? Agora imagine, esse cabo, parado na órbita, enfrenta diariamente a chuva mortal de detritos orbitais, satélites desativados e micrometeoritos viajando a velocidades entre 10 a 30 km por segundo, tão velozes que até fragmentos minúsculos têm energia comparável a balas disparadas por armas de fogo. A órbita baixa da Terra está repleta de mais de 40 mil objetos rastreados e cerca de 100 milhões de fragmentos invisíveis menores que 1 centímetro. E cada um representa um risco mortal para essa corda fixa suspensa no espaço. Esses objetos têm potencial para cortar o cabo de forma abrupta ou até desencadear um efeito dominó. Falha em uma fibra que gera ondas de choque capazes de romper dezenas delas em cadeia, a chamada Síndrome de Kessler. Apesar de toda a tecnologia, rastrear objetos menores que 1 centímetro ainda está além do ideal, e micrometeoritos são virtualmente impossíveis de detectar antecipadamente, muitas vezes reduzidos a ruído nos radares. E mesmo os detritos maiores, resultantes de satélites inativos ou colisões prévias, podem atingir o cabo com força suficiente para danificá-lo gravemente. Especialistas propõem soluções como criar canais redundantes de cabos paralelos, separados por estruturas que permitam que apenas algumas fibras sejam atingidas, enquanto o restante mantém a integridade da estrutura. Mas cada impacto ainda representa um sinal de alerta real e constante. Você já percebeu como certas estruturas gigantes, como pontes e prédios, podem tremer perigosamente com ventos ou tráfego? O elevador espacial está sujeito a um problema muito mais grave: últimos efeitos mecânicos em escala orbital. No cabo do elevador, a luz do Sol aquece e resfria partes diferentes do material, gerando longas oscilações com um ciclo de cerca de 12 horas. Vibrações horizontais que podem ramificar-se em padrões de ondas com até 40 km de amplitude. Este movimento é provocado pela expansão térmica do cabo combinada com a força de Coriolis, uma dança que pode amplificar tensões ao ponto de entrarem em ressonância natural. A frequência fundamental calculada é de aproximadamente 1,59 ciclos por dia, 0,63 dias, número próximo ao ritmo das oscilações induzidas. Mas isso não é tudo. Assim como um violão ressoa ao ser tocado repetidamente em sua frequência natural, o cabo espacial também pode acumular energia vibratória a partir de estímulos repetidos, seja pelo movimento dos veículos de transporte, climbers, os ventos na atmosfera ou interações gravitacionais com Lua e Sol. Essa energia pode crescer ao longo do tempo, provocando oscilações tão intensas que o cabo poderia se romper. Simulações e estudos de dinâmica estrutural indicam que, sem sistemas de amortecimento ativos, a estrutura pode entrar em autorressonância, um fenômeno em que vibrações pequenas aumentam de forma cumulativa até níveis catastróficos. E o pior, liberar tensão em uma parte pode disparar ondas de choque que se propagam à velocidade do som no material, com velocidade superior a 1000 metros por segundo. Similar ao disparo de uma bala. Isso pode iniciar uma reação em cadeia rápida de quebras consecutivas. Existem propostas para mitigar isso. Montagem de thrusters ao longo do cabo, que reajustam a posição e dissipam a energia vibracional. Ou o uso de correntes eletrodinâmicas controladas para contrabalançar oscilações. Mas ambos os métodos adicionam complexidade técnica, manutenções e riscos elevados. Você vê então, esse cabo do espaço, longe de ser uma simples corda, se comporta como um instrumento mágico e mortal. Se mal calibrado,
Até um pequeno climber ou uma rajada de vento pode disparar um processo de vibração devastadora, capaz tanto de rasgar o cabo quanto de causar perda completa da estrutura. Você já imaginou subir lentamente do Equador até o espaço? Agora entenda o que isso significa. Você atravessaria os cinturões de Van Allen, 2 camadas de radiação ao redor da Terra, que para tripulações de foguetes que escapam rapidamente não representam grande perigo. Mas para o elevador espacial, a proposta atual prevê uma velocidade de cerca de 200 km por hora, o que faria a travessia do cinturão levar quase 4 dias. Nesse período, você seria exposto a doses de radiação ionizante cerca de 200 vezes maiores do que as que os astronautas receberam durante as missões Apollo, que passaram por ali em apenas 30 minutos. Para colocar em perspectiva, os astronautas da Apollo receberam entre 0,1 e 1,1 rads durante todo o trajeto. O elevador poderia expor você a até 100 rads em poucas horas, o que pode causar síndrome aguda da radiação ou até ser fatal. Mesmo escudos leves, como painéis de polietileno, água ou alumínio, apresentariam problemas. Placas mais espessas protegeriam melhor, mas aumentariam significativamente o peso da cabine, reduzindo a capacidade de carga ou exigindo fontes de energia cada vez mais pesadas para elevar cada carona. Cientistas como Anders Jorgensen do Los Alamos Laboratory afirmam: eles morreriam no caminho pelos cinturões de radiação se não estiverem protegidos. Em outros cenários, propõe-se o uso de campos magnéticos gerados pelo próprio veículo para desviar as partículas, ou escudos móveis posicionados em pontos críticos do trajeto. Porém, cada sistema aumenta a complexidade, o custo e as necessidades de manutenção da estrutura. O resultado final, incluso se fosse possível construir o cabo dos seus sonhos sem uma proteção avançada e bem projetada, a exposição prolongada à radiação tornaria essa viagem mortal, não por falha do cabo em si, mas pela própria atmosfera com que desliza. Você observa o cabo gigantesco se estender do Equador até o espaço. Mas e se ele se rompe abruptamente? Tente visualizar cenários reais de desastre. Se a ruptura ocorrer próxima ao ponto de ancoragem, o contrapeso orbital empurraria o cabo para cima, resultando em um cabo inteiro sendo lançado ao espaço, deixando apenas lixo orbitando. Se partir a até cerca de 25.000 km por hora, a seção inferior cairia em direção à Terra, enrolando-se como um longo fragmento ao redor do Equador, enquanto a porção superior subiria ainda mais. A corda pode rasgar-se em múltiplos pedaços, alguns queimando na atmosfera, outros se dispersando no espaço. Em casos extremos, parte da estrutura pode atingir regiões habitadas, causando danos. Embora o cabo seja leve, em torno de 1 kg por quilômetro, seu comprimento total poderia cobrir milhares de quilômetros e provocar quedas sequenciais, uma sequência digna de um filme de desastre. Além disso, quando uma fibra falha, ela dispararia ondas de detenção, que se propagam a mais de 1.000 metros por segundo, transformando pedaços do próprio cabo em projéteis, desencadeando uma reação em cadeia que pode romper todo o sistema em frações de segundo. Simulações mostram cenários onde o cabo cai como uma fita enrolada sobre si mesma ao redor da Terra, dificultando qualquer recuperação. Algumas partes poderiam se desintegrar no reentrada, outras voar ao espaço. No pior caso, pessoas, carros, prédios estariam na rota desse cabo mortal. A verdade nua e crua. Um elevador espacial não representa apenas um avanço. Também ameaça se tornar uma arma de destruição em massa, se algo sair do controle. Você chega ao fim dessa viagem visual e técnica, percebendo que o elevador espacial representa uma utopia moderna. Um sonho engenhoso que conecta Terra e cosmos. Ele promete revolucionar o custo de acesso ao espaço, entregando o transporte por quilo a uma fração dos preços atuais, democratizando viagens interplanetárias e impulsionando a colonização de Marte. Mas esse sonho é movido por materiais que ainda não existem,
dinâmicas que desafiam as leis da física e riscos invisíveis que podem transformar um cabo inovador em uma arma de destruição. Você viu? Impacto de detritos, vibração ressonante e exposição letal à radiação tornam cada um dos elementos um potencial ponto de falha, como uma corda estendida sobre o vazio. E se houver sabotagem, ataques ou uma tempestade violenta? O cabo será alvo vulnerável. O projeto prevê escudos redundantes e canais múltiplos para lidar com ameaças. Mas as soluções ainda são teorias hipotéticas. Nesse contraste entre utopia e risco mortal, surge uma pergunta essencial. Estamos criando tecnologia para elevar a humanidade ou estamos brincando com forças que ainda não sabemos controlar? Você termina sabendo que o elevador espacial pode um dia ser real. Mas antes disso, é preciso dominar nanotecnologia, lidar com o lixo espacial, projetar amortecedores seguros, proteger humanos da radiação e garantir redundância absoluta. Até lá, esse projeto continua sendo uma promessa imensa e um jogo de riscos extremos.